continuar e expandir e avançar. Para a honra e glória do teu nome, toda a igreja diz amém. Amém, irmãos? Amém. Abre a tua Bíblia então comigo. Nós vamos ler o livro, a carta de Tiago, capítulo 3. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus é bom. Temos então trabalhado o tema da carta de Tiago e em Tiago temos aprendido muitas coisas boas para a nossa vida, muitas coisas maravilhosas e o Senhor tem falado ao nosso coração através dos ensinamentos em Tiago. Amém, irmãos? Quem abriu diz amém? Glória a Deus. Hoje o tema é muito importante. Nós vamos aprender sobre como lidar com a língua, a nossa língua. A nossa língua é algo muito importante. E o capítulo 3 de Tiago, nós vamos ler do verso 1 até o 12 e vamos orar depois para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para a sua palavra, amém? Diz assim a palavra de Deus: se tu puderes ficar de pé, para nós lermos em reverência ao Senhor e a sua palavra. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira pode produzir figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, a tua palavra está diante de nós. Fala conosco hoje. Usa a minha boca, que todas as minhas palavras venham diretamente de ti, Senhor. Eu quero te pedir para que a tua mão seja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero orar para que os nossos ouvidos, coloca a mão no teu ouvido, irmão, nossos ouvidos estejam atentos para que a tua voz entre e não possa sair. Coloca a mão no teu coração, que o nosso coração esteja disponível. Todo coração de pedra que possa ser substituído hoje por um coração de carne, admoestável, que ouça a tua palavra e que coloque em prática. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar, querido. Eu hoje quero então tratar do tema do poder da língua. Diz ao teu irmão, a tua língua é muito poderosa. Aleluia, a nossa língua é muito poderosa. Quantas vezes nós paramos para refletir sobre o poder que nós carregamos dentro da nossa boca, não é? Tiago era o líder dessa igreja primitiva que havia em Jerusalém. Ele nos dá uma verdade profunda, mas também perturbadora. A língua é o membro mais pequeno do nosso corpo, mas tem um poder desproporcional de influenciar, de construir, de destruir e direcionar toda a nossa vida. Imaginem as imagens que Tiago nos apresenta, um cavalo, um ser forte, com capacidade de, se tivermos aqui um cavalo,
talvez nenhum de nós consiga domá-lo. Quem já andou de cavalo? Levanta a mão aqui. Alguém? Poucos, não é? 2 ou 3. Vocês sabem que é um animal muito forte. É um animal que só nos obedece porque nós sabemos lidar com ele, não é? Existe até um pregador que ele faz uma viagem pelas igrejas nos Estados Unidos e o que é que ele faz? Eles montam um estábulo ali, um lugar, e é basicamente do início ao fim da mensagem, ele está a ensinar como é que se doma um cavalo. Então ele começa com um cavalo que está ali arisco, rebelde, selvagem, e ele com o tempo vai ensinando a domar aquele cavalo e ele vai aplicando esses princípios à vida espiritual. Vai dizendo, olha, quando Cristo nos encontra, nós somos como este cavalo. Ele está revoltado, está chateado, ele não tem controlo, mas à medida que o tempo vai passando, Cristo vai nos domando, Cristo vai cuidando de nós e nós vamos entregando o controlo para Ele. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Um cavalo é muito forte, mas quem já andou de cavalo sabe que quando colocamos uma trava, um travãozinho na sua boca, por mais que ele tenha toda a força do mundo, aquele travão serve para direcioná-lo, para travá-lo. Nós, um ser de 70, 80 quilos, é um pouco mais, não é? Conseguimos travar um animal que pesa 500 quilos, 600 quilos, através de um objeto pequeno. A nossa língua é como esse freio do cavalo. Algo minúsculo, comparado à força do cavalo, mas que dirige o seu corpo e determina para onde ele vai. Também temos a imagem do navio, um navio gigante, enorme, que pesa toneladas e toneladas. Mas o navio tem um pequeno leme e esse leme direciona para qual caminho aquele navio vai navegar. Através da direção do timoreiro, aquele leme vai direcionar se aquele navio vai se perder em alto mar ou se aquele navio vai chegar a bom porto. Vejam que a nossa língua é como esse leme. A nossa língua é como essa trave do cavalo. Ela é algo muito pequeno, mas ela é algo muito poderoso. Aqui há um paradoxo. Diz ao teu irmão o seguinte: tudo que é muito poderoso também é muito perigoso. É verdade, não é, irmãos? Tudo que tem muito poder também tem muito perigo. E a nossa língua também é assim. Nós hoje queremos então olhar para o versículo 1, olha comigo. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ser mestre é ensinar, ter responsabilidade sobre a vida de alguém é algo muito difícil. Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Para preparar um sermão, para preparar um ensino na igreja, eu tenho que me dedicar várias horas dos meus dias. Eu divido a minha semana em horários onde eu consigo sentar, eu leio a passagem diversas vezes, eu oro, eu aponto aquilo que eu tenho dito, que eu tenho pensado, eu vou atrás de comentários bíblicos, eu vou atrás de concordâncias. É um processo que demora. Demora. Por que é que tem que demorar? Porque nós não falamos da nossa boca, não devemos falar da nossa boca. Não devemos falar do nosso achismo, da nossa vontade. Quando usamos a palavra de Deus, temos que ter cuidado de não apresentar algo que a Bíblia não apresenta. Amém? De não dizer um versículo e depois viajar com as nossas próprias ideias. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos apresentar aquilo que a Bíblia de facto nos apresenta. E isso é algo que nos exige responsabilidade. Mas não é só a nós pastores que a responsabilidade é exigida. A responsabilidade, ela também é exigida a todos os cristãos. Todos nós, cristãos, somos chamados a termos cuidado e todos nós somos exigidos que tenhamos cuidado com aquilo que nós ensinamos. Todos nós somos mestres, porque todos nós somos chamados a levar o Evangelho, certo? Nenhum de nós tem
a licença para não pregar. Nenhum de nós tem a licença para não evangelizar, no trabalho, nas amizades, na família. Todos nós somos chamados a levar a palavra de Deus. E quando o fazemos, Deus nos vai responsabilizar por aquilo que nós falamos. Amém, igreja? A nossa responsabilidade é grande. Quando um pai ensina um filho, ele tem uma responsabilidade. Quando um amigo ensina outro, ele tem uma responsabilidade. E Tiago nos lembra, com o privilégio da fala, vem a responsabilidade do juízo. Um dia estaremos diante de Deus, glória a Deus quem crê nisso. E nós vamos responder por cada palavra vã, por cada crítica injusta, por cada maledicência que nós usamos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque a nossa língua tem muito poder. Vejam então o verso 3. Se colocamos o freio na boca do cavalo para que nos obedeça, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Vejam, como é que essas duas imagens nos lembram, não é? O que é que isso significa, irmãos? Quantas famílias, irmãos, se dividiram por causa de uma palavra dura? Quantas igrejas sofrem por causa de maledicência? Quantos casamentos acabam porque não soubemos usar o leme da nossa língua com sabedoria? Talvez alguns de nós aqui vimos de uma família que não soube amar. Tivemos pais que não souberam dizer que nos amavam. Tivemos pais que foram demasiado duros. Pais que não acreditaram em nós, que não nos incentivaram, que não nos encorajaram. E nós sabemos o tipo de trauma que isso causa no coração de uma criança, de um jovem, de um adulto. Sabemos que há vários traumas que essas coisas desenvolvem ao longo da nossa vida. Muitos de nós somos tímidos, muitos de nós não conseguem falar em público, muitos de nós não acreditam no nosso potencial. Por quê? Porque nós ouvimos lá na nossa infância que nós não tínhamos força, capacidade para nada. Mas eu creio que a última palavra vem sempre do nosso Deus, amém? É Ele quem diz quem nós somos, é Ele quem nos dá a nossa identidade. Mas as palavras têm força e têm poder. O verso 5 vai nos dar uma imagem importante. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. A imagem é assustadora, irmãos. Nós, todos os verões aqui em Portugal, sofremos com incêndios, não é verdade? Temos incêndios em vários lugares diferentes. É muito difícil saber o que começa um incêndio, mas normalmente é sempre uma fagulha. Normalmente, uma árvore não começa a arder do nada. Ela recebe uma pequena fagulha. E o que é uma fagulha? É uma faísca pequena. É um conjunto pequeno de chamas que começam, mas que têm um potencial destrutivo enorme. Essa faísca, em poucos minutos, consegue consumir várias árvores e destruir, depois de horas e dias, milhares de hectares. Uma árvore que viveu 200 anos, 300 anos, uma árvore que passou pela nossa vida, pela vida do nosso pai, do nosso avô, uma árvore que enfrentou tempestades, uma árvore que enfrentou dificuldades, em questão de horas,
foi totalmente consumida pela chama. Vejam quão forte é essa imagem que Tiago nos apresenta. Às vezes as nossas palavras parecem inofensivas. Nós dizemos que elas são apenas um comentário, mas a Bíblia nos ensina que as nossas palavras se espalham como fogo, que elas destroem, que elas dividem, que elas incendeiam. E se nós não tivermos cuidado, Tiago nos diz, no verso 6, que não só se põe em chama toda a existência, mas também é posta em chamas pelo próprio inferno. Diz ao teu irmão, se a tua língua não for controlada, o teu corpo vai sofrer para sempre. Aleluia. Cuidado com a nossa língua, igreja. Amém? Tiago vai mais longe. A língua está situada entre os membros do corpo e ela contamina o corpo inteiro. Uma coisa tão pequena não só põe em chamas uma floresta, mas ela também destrói o corpo por completo. Qual é a analogia? Muitas vezes algo cresce dentro do meu coração, muitas vezes há uma fagulha que vem dentro do meu coração e eu não tenho cuidado, eu não tenho prudência com a minha língua. Eu permito que o inimigo use a minha língua, mas há algo importante, não fica só comigo. Não fica só comigo, com a minha árvore. Aquilo que começa em mim, começa a impactar e a transformar e a destruir outras vidas também ao meu redor. Veja um pai que é muito duro na criação dos filhos, que destrói a reputação dos seus filhos. Ele não se destrói só a si próprio, ele também destrói o futuro dos seus filhos. Vejam uma mãe que não sabe demonstrar amor. Ela não se destrói só a si, ela destrói os seus filhos e o seu marido também. Vejam um irmão na igreja que não consegue refrear a sua língua. Ele destrói o seu espírito, mas também destrói a vida dos outros irmãos. Então essa lógica de uma floresta que é queimada tem que nos parar para pensar. Ei, não é só tu que és afetado, tu também estás a destruir vida de outros e se não tivermos cuidado, tu estás a arrastar os outros para o inferno. Eu não quero isso. Quem não quer isso, diz amém. Eu não quero. Só que há algo importante, nenhum de nós consegue escapar da nossa língua. A nossa língua é muito forte, é muito poderosa. Eu já usei a minha língua mal muitas vezes. Tu já usaste a tua língua mal muitas vezes. E se não tivermos cuidado, ainda hoje nós vamos usá-la mal novamente. Se não tivermos cuidado, ainda hoje, se não tivermos cuidado com a nossa língua, ela vai ser usada para o mal novamente. Então eu quero que tu saias daqui com uma certeza. Eu tenho que ter o controle do Espírito Santo sobre a minha língua. Amém? Amém, igreja? Eu sei que a palavra hoje ela é um pouco mais dura, mas Deus nos quer ensinar a como nós podemos usar melhor a nossa língua. Vejam, Tiago, no verso 7 e 8, ele aponta para algo importante. Toda a espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Nós conseguimos domar o tal do cavalo, que é muito mais forte do que nós. Nós conseguimos domesticar o cão, não é? Conseguimos pegar no lobo e domesticá-lo, que coisa incrível. Conseguimos domesticar o gato, que dizem que na verdade foi ele que nos domesticou, não é? Porque o gato só está connosco porque a gente dá-lhe comida. Nós conseguimos cuidar e domesticar vários tipos de animais, mas a nossa língua, que está dentro de nós, nós ainda não conseguimos. A nossa língua que vive connosco,
que existe dentro de nós, nós ainda não conseguimos. Pensem nisso. Nós já domamos leões. Quem já foi ao circo, levanta a mão. Hoje em dia já não vamos ver leões, eu acho, não é? Porque já é proibido. Mas antigamente víamos leões, víamos tigres, víamos todo tipo de animal. Nós conseguimos domá-los. Nós conseguimos domar águias. Não é? Não sei quem é benfiquista e gosta de ver a águia Vitória lá no Estádio da Luz, a voar por todo lado. Ela está domesticada. Elefantes. Treinamos golfinhos. Mas a nossa própria língua, nós não conseguimos domar completamente. Isso nos deve dar humildade, irmãos. Humildade. Porque sozinhos nós não conseguimos controlar esse mal contido, que muitas vezes está carregado de veneno. E nós precisamos da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Só o Espírito Santo de Deus pode nos controlar. Só Ele pode controlar a nossa língua. O verso 9 vai dizer: com ela nós bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela nós amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Muitas vezes a mesma língua que canta no domingo, que ora no culto, que declara aleluia, glória a Deus, é a língua que no outro dia critica o seu irmão, critica a sua família, critica o seu próximo, espalha maledicências, destrói a reputação de alguém. Sabes que a palavra maledicência, ela foi traduzida para o latim diffamare. E se vocês pensarem na palavra diffamare, é a palavra que gerou o quê, irmãos? Difamar, certo? Sabem o que é que significa difamar? É tirar a fama de alguém. Significa quando eu difamo, eu estou a retirar a fama daquela pessoa. Sempre que eu vou a alguém e falo mal de outra pessoa, eu estou a diminuir a imagem que aquela pessoa tem do outro. Porque se eu digo, olha, visto o que é que aquele ali fez, eu estou a tornar a imagem daquela pessoa inferior para quem eu estou a falar. Isso é difamar, é retirar a fama que alguém tem para outro. Nós, como cristãos, temos que nos preocupar em trazer fama aos nossos irmãos, em falar sempre bem dos nossos irmãos, em trazer sempre as qualidades dos nossos irmãos. Nós, como os cristãos, somos chamados a abençoar sempre através das nossas palavras. E quando usamos as nossas palavras para o mal, nós não colocamos fama no nosso irmão, nós estamos a retirar. Isso é muito importante. Eu não sei se tu foste a alguma fonte de água, encher o garrafão ou alguma coisa assim, mas se aquela fonte começa a deitar água podre, suja, escura, alguém aqui vai lá tirar água? Eu acho que não, pois não. Nós vamos parar e vamos declarar aquela fonte como impura, certo? Então, como é que nós podemos, a partir da nossa boca, irmãos queridos, abençoar, dizer palavras bonitas, amar, trazer fama aos nossos irmãos, dar glória a Deus? Com a mesma língua damos glória a Deus, com a mesma língua dizemos que Ele é bom, com a mesma língua o adoramos. Como é que essa mesma boca consegue usar palavras torpes, dizer asneiras, dizer palavras feias, dizer mal do nosso próximo? Não era para ser assim, pois não? Uma fonte que dá água limpa tem que se manter limpa, e uma fonte que começa a se contaminar precisa do Espírito Santo para limpar, em nome de Jesus. E eu creio que hoje o Espírito Santo está a usar a tua língua e vai limpar a nossa língua. Amém, igreja?
Não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque nós reconhecemos que precisamos do agir do Espírito Santo sobre nós todos os dias. Porque se nos deixarmos a nossa vontade, nós vamos ferir. Nós vamos ferir a nós próprios, nós vamos ferir o nosso próximo. Quantas vezes numa discussão nos apetece dizer a pior barbaridade de todas? E se nós estivermos com Deus, o Espírito Santo vai nos fechar a boca e vai dizer: para filho, para filha, eu não te chamei para isso. A segunda analogia é da figueira. Será que uma figueira pode dar azeitonas? Ou será que uma videira pode dar figos? Seria engraçado, não é? Eu plantar um pé de laranja lá em casa e no ano seguinte ela começar a dar maçãs. É curioso? Faz sentido? Não faz. Quando Deus nos planta, Ele espera que nós demos bons frutos. Amém? Deus nos planta, Deus rega, Deus dá sustento, Deus poda, Deus cuida, mas Ele um dia vem e vai querer colher os frutos da nossa vida, irmãos. Esses frutos que Deus vai colher têm que ser frutos de justiça, fruto do Espírito, amabilidade, paz, domínio próprio, controlo, amor, amabilidade, hospitalidade, fruto do Espírito que só temos através do agir do Espírito Santo. O Espírito Santo não está muito preocupado em te dar dons de línguas se o teu caráter não está transformado. A preocupação do Espírito é que tu possas decidir os passos na tua vida, não a partir de uma revelação do Espírito, mas através da sabedoria e do caráter que o Espírito gera na tua vida. A gente não precisa que o Espírito Santo nos revele tudo o que vamos fazer, nós precisamos que Ele molde o nosso caráter, para que através do nosso caráter nós tomemos decisões sábias. Aleluia, quem está a concordar diz amém. Quem não concorda fica calado. Como é que nós podemos cair no pecado da língua? Primeiro, maledicência, tal da difamação, não é? Destrói a reputação alheia. É aqui que nós temos o engano. Eu tenho uma definição engraçada que eu vi. Fofoca é sempre ouvir apenas um dos lados. Maledicência é ouvir apenas um dos lados. Toda a história é mais do que nós ouvimos de uma parte. Toda a história tem complexidade, tem profundidade, tem nuances, tem tons que não é só o preto e branco muitas vezes. E a maledicência nos faz ouvir apenas um lado e nos faz julgar apenas por um lado. Essa é uma forma de pecar. Às vezes nós julgamos o próximo sem o ouvir, nós julgamos o próximo com base no que o outro nos falou sobre o próximo. Abre comigo a tua Bíblia, irmão, em Provérbios 26, verso 20. 26, verso 20. Provérbios 26, verso 20. Aleluia. Quem abriu diz amém? Glória a Deus. Diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Eu vou ler outra vez. Sem lenha, o que é que se apaga? A fogueira. E sem o caluniador, a contenda morre. Não tem lugar. Nós podemos fazer um fogo maravilhoso. Podemos fazer aquele foguinho ali na fogueira, na nossa lareira, no inverno. Que delícia, que bom. Mas se nós não alimentarmos a fogueira, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, certo, irmãos? Não é verdade, sim? Da mesma forma, quando não alimentamos a maledicência, a fofoca, a difamação, ela vai morrer. E Deus quer que ela morra.
porque é um pecado e Deus não quer que vivamos em pecado. A maledicência é o combustível que alimenta conflitos. Se ela não existir, muitos problemas não existiriam. Que maravilha que seria se nós não nos preocupássemos em falar uns dos outros para alguém e nos preocupássemos com a nossa maturidade espiritual e com o nosso crescimento espiritual. Quantos problemas acabariam na nossa família, nas nossas amizades, no nosso trabalho. Sabem, outro dia eu fui almoçar lá em Espinho, não é? Eu trabalho em Espinho. Eu fui almoçar numa pizzaria. Eu entrei na pizzaria, estava vazia, não tinha ninguém, e eu pedi lá uma pizza, tal, me sentei. Quando eu me sentei, o patrão estava do lado de fora do restaurante a ter uma reunião. E dentro do restaurante estavam os funcionários. De repente o patrão entra lá dentro, dá uma instrução aos funcionários, diz, olha, tu vais trabalhar no dia tal, 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 e tu no dia tal, 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 está bem? E os dois dizem, está bem, ok. Quando o patrão sai do restaurante, os dois começam a falar mal dele. Mas ele escolheu isso, nem me perguntou. Mas ele não sei o quê, mas ele não sei o quê. E eu disse, oh meu Deus do céu, Jesus Cristo. E eu a preparar a pregação sobre o Tiago 3. Eu assim, Jesus Cristo, meu Deus, oh Pai. Como é que a gente dá lugar a isso, não é, irmãos? Vamos ser sinceros, nós damos lugar. Por quê? Estamos magoados, estamos feridos. O patrão, às vezes, fala mal para os funcionários. E às vezes, o facto dele fazer isso, a gente está tão magoado, tão chateado, tão triste, que depois a gente quer desabafar. A gente não tem má vontade, a gente só quer desabafar. E a gente vai desabafar com o fofoqueiro da empresa. E aí o fofoqueiro vai e faz a fofoca com toda a gente, não é verdade? Pois é. Mas aquilo deixou-me a pensar. Deixou-me a pensar que tantos problemas podem ser evitados. Se aqueles funcionários tivessem dito com coragem, olha, não é assim. É preciso conversar primeiro, é preciso falar primeiro. Tinha-se evitado aquele desconforto, aquele mau ambiente que se criou ali. Então, eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes nós não temos controle sobre a nossa boca. Às vezes a gente quer chegar em casa para contar a novidade ao marido ou à esposa. Meu amor, tu viste o fulano? Não se riam, porque acontece, é normal. Mas eu creio que nós podemos apagar esse fogo. Diz assim ao teu irmão, coloca água nesse fogo. Coloca água nesse incêndio em nome de Jesus. Sabem onde é que a gente pode dar lugar à nossa língua má? Sabem? Vou-vos dizer um lugar novo. As redes sociais. Nas redes sociais. Muita gente não tem coragem de dizer na cara, não tem coragem de confrontar em amor, em carinho, mas vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para o YouTube e lá descarrega todo o veneno que tem no coração. E às vezes cria um perfil falso, é o José, mas cria o perfil da Maria, é a Maria, mas cria o perfil do Joaquim, e vai. E entra no debate político, e vai, e quebra pau, e fala mal de toda a gente, e pá. Fala mal dos irmãos, fala mal dos pastores, fala mal de toda a gente. Também é um lugar onde a nossa língua é exercida. Ei, não é por a boca estar fechada que a gente não está a cometer pecado, não. Os nossos dedinhos aqui no tec-tec também fazem isso. Quem está a entender o que eu estou a dizer, diz amém. Sabem o que é que a rede social tem? Ela tem uma cena chamada algoritmo. E o algoritmo tem uma função, é de te manter preso lá o máximo possível. O que é que tu gostas de ver nas redes sociais, Moisés, por exemplo? Desporto, não é? Moisés gosta de ver o futebol, os clubes, as contratações e tudo. O Moisés, ele está lá e aparece uma postagem da TNT Esportes, que é um canal muito conhecido. O Moisés coloca gosto. O Moisés vê os comentários e tal. Ele passa ali algum tempo. O
que é que o Instagram viu? Opa, eu quero que o Moisés fique aqui o máximo do tempo possível. Então eu vou continuar a mostrar para ele só o que ele gosta. Então apareceu esta postagem e vai aparecer mais. Então daqui a pouco o Moisés só vai ver o quê, irmãos? Desporto, certo? Aí tem um irmão que gosta de... Houve um tempo no meu Instagram que era só homens musculados. Era só homens musculados a treinar, uma loucura. Eu comecei a olhar para aquilo e disse assim, oh meu Deus, eu se calhar tenho que, tenho que mudar um pouco. Porque eu passava à frente, era homens a gemer, a treinar no ginásio. Porque eu gostava de ver, não é? Sobre treino, etc. Apesar de não aplicar na minha vida, enfim, mas gostava. E achava interessante. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós damos valor a uma coisa e essa coisa passa a fazer parte da nossa vida, a rede social vai nos alimentar e ela vai nos manter dentro de uma bolha. Bolha, diz comigo, bolha. O que é a bolha? Nós não vamos mais ver coisas contrárias ao que nós gostamos. Nós não vamos mais ter acesso a coisas diferentes, certo? E isso tem acontecido comigo também, porque eu pesquisei certas coisas online sobre certos aspectos e agora só me aparece isso. Só que olha que interessante, quando eu pesquiso e eu gosto de coisas que me fazem validar os meus sentimentos de vitimização, de me sentir odiado, perseguido por toda a gente, quando eu valido isso, o que é que vai acontecer? Eu vou ser alimentado pela mesma coisa. E aquilo que eu já sentia vai ser amplificado. Então, a pessoa que vai lá para a internet e começa a colocar gosto em postagem que fala mal de igreja, fala mal de Deus, fala mal do Evangelho, meu irmão, não esperes aparecer versículos para ti, não dá. Vai aparecer só o povo quebrando pau, falando mal, difamando. Se tu colocas gosto na Choquei, quem aqui conhece a Choquei? Levanta a mão. Choquei, não? Glória a Deus, aleluia. Tem aí um portal que é o Choquei, que é só fofoca, para todo lado. Fala de tudo, da vida do famoso, da vida do artista. Irmão, se a gente acompanha aquilo, se a gente gosta daquilo, é aquilo que vamos receber. A rede social nos devolve aquilo que nós queremos, que o nosso coração deseja. Amém? Então, diz ao teu irmão assim, limpa a tua rede social. Se ela está tóxica, vai procurar coisas boas. Começa a colocar gosto nas pregações, nas palavras. Mas nós temos outro problema também. Hoje em dia nós temos acesso aos melhores pregadores, temos acesso aos homens mais influentes do Evangelho. E nós temos um problema que nós às vezes estamos a ser pastoreados fora da nossa igreja. Nós gostamos de uma mensagem, gostamos de uma palavra e já não damos valor ao ensinamento da nossa igreja local e queremos ser pastoreados pelo pastor celebridade. O pastor celebridade nem te conhece, nem sabe quem tu és. Ele tem palavra de bênção para a tua vida, ele pode te abençoar, ele pode ser usado por Deus para trazer uma mensagem do Senhor para ti, mas ele não é o teu pastor. Amém? Outra coisa que nós temos de ter cuidado é na mesa do escárnio. Às vezes nós temos algo importante que a Bíblia nos chama a fazer, que é a comunhão. Diz comigo, comunhão. Eu estou quase a acabar, tá? Amém, irmãos? Na comunhão nós somos chamados a partilhar vida, a partilhar o pão. Nós hoje vamos participar da ceia do Senhor e vamos partilhar o pão. Às vezes nós almoçamos juntos, nós jantamos juntos, nós vamos ao café, nós temos aqui eventos na igreja onde almoçamos como igreja. Isso tudo é maravilhoso. Isso é feito para haver comunhão. Nós podemos ter grupos em que se reúnem
para juntos celebrarmos ao Senhor, celebrarmos as vitórias, chorarmos com os que choram. Mas há um perigo. Há um perigo na mesa da comunhão se transformar na mesa do escárnio, na mesa dos caluniadores e na mesa, como o Tiago vai dizer, na roda dos escarnecedores e na sinagoga de Satanás. O que é que isso significa? Que há a mesa de comunhão, onde nós nos reunimos em nome de Cristo para edificar, para encorajar, para orar uns pelos outros, mas muito facilmente, se não policiarmos a nossa língua, a mesa que era uma bênção para nós, que servia para crescermos, para desenvolvermos espiritualmente, se transforma na mesa da destruição do nosso espírito. Na mesa do incêndio que vai queimar o coração de todos os que ali estão. Nem toda reunião de crente é uma reunião para Cristo. E o que vai definir se a nossa reunião é para Cristo ou não é a qualidade das nossas conversas. Se nós nos reunirmos para criticar, ridicularizar, falar mal de quem não está ali, Tiago dá um nome, sinagoga de Satanás. É a reunião onde Cristo não está, mas o diabo está sentado numa das cadeiras ao lado dos crentes que não têm cuidado com a sua língua. Eu não quero sentar nessas mesas. E se tu tens dado lugar a que a tua mesa seja uma mesa dessas, eu te peço encarecidamente, meu irmão e minha irmã, para em nome de Jesus. Para hoje, enquanto é tempo. Às vezes tu participas da mesa sem perceber. Às vezes tu te sentas nessa mesa e tu não falas mal de ninguém, mas tu tens ouvido a murmuração, tu tens ouvido a maledicência, tu tens ouvido a fofoca. Deus diz que tu também podes estar a pecar, se não tiveres cuidado. Há consequências para isso. Quais são as consequências? Quebra da aliança da igreja. Uma igreja que tem maledicência é uma igreja que tem os dias contados, é uma igreja que acaba. Quebra da aliança familiar. Quando uma família se foca na maledicência, na difamação, no falar mal do irmão, é uma família que vai ser destruída. A igreja não é um clube de pessoas perfeitas. Quem é perfeito, levanta a mão. Quem não tem falhas aqui, levanta a sua mão. Quem nunca falhou. Então, se tu, irmão, não és perfeito, não esperes que esta igreja também seja perfeita. Porque essa igreja é feita de pessoas como tu. Essa igreja tem hipocrisia porque nós também temos. Essa igreja tem maledicência porque nós também maldizemos. Esta igreja tem falsidade porque nós também somos falsos. A igreja é um espelho dos seus membros. Nós temos que procurar entender que não existe igreja perfeita. Diz ao teu irmão, a igreja perfeita só existe na tua cabeça. Diz ao irmão que está do outro lado, a igreja perfeita só existe na tua cabeça. Amém? Então vamos entender primeiro isso, a igreja não é perfeita. Segundo, tu tens que amar a igreja real e não a igreja perfeita. A igreja real é a igreja que o teu irmão falha contigo. É a igreja que alguém te diz uma palavra má. É a igreja que alguém alguma vez vai falar mal de ti para o outro. É a igreja em que o pastor vai falhar contigo. É a igreja em que tu vais falhar com alguém. Em que tu um dia vais deixar alguém na mão. Essa é a igreja real. Cristo te chama a amar essa igreja. Alguém aqui tem... Quem é casado? Levanta a mão. Casado. Oh, irmãs, o teu marido é perfeito? Não. A primeira coisa, não é.
marido, a tua mulher é perfeita, e agora os homens deviam era quebrar elas, dizer assim, sim, a minha mulher é perfeita, é maravilhosa, não era assim, não era Ayrton, era isso. Mas não é, infelizmente não é. A nossa mulher não é perfeita, a minha mulher está lá muito, assim, a minha esposa está mesmo lá muito próxima. Só falta um empurrãozinho para a perfeição, estou a brincar. Mas ninguém é. No nosso casamento nós aprendemos a amar esse indivíduo que está do nosso lado imperfeito, não é verdade, irmãos? A mulher aprende a amar o marido que deixa a roupa espalhada pela casa, que deixa a meia fora do cesto, que deixa a toalha molhada em cima da cama. Posso nomear mais coisas? Vamos por aí afora, né? Não lava a louça, né? Tem marido que não faz isso, glória a Deus, glória a Deus. O marido aprende a amar a esposa que às vezes é explosiva, que às vezes passa-se com toda a gente, não é? Tudo isso faz parte, mas nós aprendemos a amar. Por que não aprendemos a amar o nosso irmão da igreja? Diz ao teu irmão, nós somos uma família. E a família nas dificuldades não foge. A família nas dificuldades resolve os problemas dentro da casa. Se tu e o teu marido estão em dificuldade, o que é que vocês vão fazer? Vão chamar um ao outro e vão dizer, meu amor, as coisas não estão bem, nós precisamos conversar. Eu te amo, mas eu não concordo com isto, eu não vejo isto. E o que é que acontece? As coisas se resolvem. Amém, igreja? É a mesma coisa na igreja. Há consequências graves. Muitos irmãos se afastam da comunhão da igreja por causa de palavras. Muitos irmãos se afastam não só da igreja, mas se afastam de Deus. Abre comigo para nós finalizarmos em 1 João 4, verso 20. Primeiro João 4, 20. Tem aí? Coloca aí, Enzo, por favor, que eu estou sem a passagem aqui. 1 João 4, 20. Já encontrei. Diz assim, meus queridos, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, este é o quê? Qual é a palavra, irmãos? Mentiroso, não é? Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque o quê? Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aleluia. E às vezes dizemos assim, mas Deus é perfeito, é fácil amar a Deus. Deus não falhou comigo, Deus não errou comigo. Pois é, mas Jesus nos amou e a gente é cheio de falhas. Às vezes eu penso assim, se nós não tivéssemos o coração, nós somos chamados a amar como quem? Como Jesus, não é? Às vezes a gente é tão duro com quem falha conosco, que eu penso assim, se Jesus fosse duro como nós com Pedro, que negou ele, se Jesus fosse duro como nós com Judas, que o traiu, o que era de Pedro se Jesus não o perdoasse, se Jesus guardasse rancor, se Jesus não abrisse o seu coração para perdoar Pedro? O que era de Pedro e o que era de nós? Se Jesus, olhando para o nosso passado, para o nosso caminho errado, não nos perdoasse. Então nós somos chamados a amar como Jesus e a perdoar como Jesus. Amém, igreja? Vou-te dar um protocolo para nós seguirmos. E a última passagem que vamos ler é Mateus 18, verso 15. Nós vamos finalizar com este protocolo. Mateus 18, verso 15. Glória a Deus. Se a palavra está uma bênção, diz amém. Aleluia, Jesus. Mateus 18, verso 15. Diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vá, repreenda-o em particular.
Se ele ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Mas se não ouvir, leva ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Amém, igreja? Qual é o protocolo que nós vamos seguir como igreja? E aqui, isto não é só para membros, é para pastores, é para líderes, é para toda a gente. Tanto é que eu vou-vos pedir para reverem esta mensagem durante a semana, porque esta mensagem é muito importante para a nossa vida de igreja, amém? Eu creio que a partir de hoje viveremos um novo tempo na nossa igreja. E esse novo tempo é marcado pela vida que vai se preocupar com o poder das nossas palavras. Elas são muito fortes e muito poderosas. Qual é o protocolo? Primeiro, vá pessoalmente ao irmão que te ofendeu. Vou repetir, vai pessoalmente ao irmão que te ofendeu. Se um irmão te ofendeu, não há nenhum lugar para tu ires a outro irmão falar e desabafar sobre aquela ofensa. Se tu precisas desabafar, porque eu sei que a gente acumula coisas em nós e o coração fica pesado, eu sei, porque eu também sou humano. E nós precisamos desabafar, amém? Quem é que nos ouve sempre? Deus. Às vezes a gente vai desabafar com um terceiro e a gente nem orou. A gente nem colocou o joelho no chão e já vamos desabafar com terceiros. Então, vai pessoalmente ao irmão que te ofendeu. Fala com ele, não fales sobre ele. Quem entendeu essa primeira parte diz amém. Se alguém te ofendeu, se alguém te tratou mal, se alguém fez uma coisa que te feriu, vai e fala com ele. Quem é ele? É o pastor, é a pastora, é o teu irmão em Cristo, é o irmão da salinha das crianças, é o irmão do ministério do louvor. Todos aqueles que falham contigo precisam que tu vais ter com eles e que digas o que aconteceu. Vai ao irmão que te ofendeu, o primeiro passo. Segundo, se ele não ouvir, leva outra testemunha, alguém mais maduro na fé, que possa te ajudar. Tu vais avisar o teu irmão que não te quer ouvir e vais dizer, olha, nós temos um impasse, nós não conseguimos resolver o nosso problema, eu ainda creio que tu falhaste comigo nisso, tu não queres reconhecer, então nós vamos pedir ajuda para mediar este conflito. E aí nós vamos chamar os nossos líderes, os pastores, e vamos dizer, pastor, pastora, há aqui uma situação entre mim e o irmão, eu quero resolver, eu quero ganhar o meu irmão, eu quero estar bem com o meu irmão, mas eu preciso de ajuda. E os pastores vão te ajudar a resolver esse conflito. Amém, igreja? Quem está a entender até agora diz amém. Aleluia. Então, e pastor, e se alguém vier falar comigo sobre outra pessoa? Eu já sei então, pastor, já entendi que eu não posso falar de alguém que falhou comigo para outra pessoa. Boa. Eu não posso, eu vou dar um exemplo simples, ok? Vou dar um exemplo muito básico e simples. Tem um irmão que está com mau hálito, ok? Está aqui um irmão com mau hálito e nós estamos numa roda de conversa de amigos e conversamos e nós notamos que aquele irmão está com mau hálito. Pode acontecer a todos, certo, irmãos? Sim. Só que aí eu estou com vergonha de dizer, aconteceu uma vez, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, ou seja, é uma coisa constante. Eu estou com vergonha e aí aquele irmão sai e eu olho para o meu outro irmão que também estava comigo e a gente diz assim, tu sentiste? Sentiste o mesmo que eu? Não, ele estava com mau hálito, não estava?
isso vai ajudar o irmão que está com mau hálito? Respondam com sinceridade. Vai ajudar? Não vai, pois não. Não vai ajudar. Então, qual foi o benefício que eu ganhei com isso? Nenhum, foi zero. Isso não é bom. Eu dei o exemplo do mau hálito, mas eu posso dar o exemplo do irmão que fez uma coisa errada. Que, por exemplo, nós vimos o irmão a tratar mal a esposa. E ele cometeu um pecado a tratar mal a esposa, só que em vez de nós irmos ter com ele e dizermos, irmão, eu vi isto, acho que tu trataste mal, tive essa impressão, tem que ser com amor sempre, amém? Tive essa impressão, mas se nós não fazemos isso, nós vamos deixar que ele trate mal a esposa novamente. Então isso é para quem faz e para quem ouve. Pastor, eu não falo mal de ninguém, mas de vez em quando vem aqui uma andorinha, vem aqui um bichinho e vem falar mal de alguma pessoa, da igreja, dos pastores ou da família, vem falar mal para mim de alguém. O que é que eu tenho que fazer? Será que eu fico calado? Não. Diz ao teu irmão assim, não fiques calado diante do pecado. Diz a ele, não fiques calado diante do pecado. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer, irmão, para, eu não quero ouvir, porque se eu ouvir isto do meu outro irmão, eu vou ficar a pensar mal dele e eu não quero pecar contra ele. Então, irmão, se tu vens falar mal de alguém para mim, eu te dou uma sugestão. Não fales comigo, fala com o irmão com quem tens o problema. Fala com o irmão com quem tens o problema. Não fales comigo, porque eu não vou resolver o assunto, eu não te vou ajudar e pior, tu vais-me fazer pecar também. Eu não quero pecar contigo. Vai com ele e fala. Quem está a entender diz amém. E vou finalizar com isto. Se o irmão não ouviu, se o irmão voltar outra vez e vier falar outra vez daquela pessoa, a gente vai dizer, irmão, eu já te avisei, não quero ouvir, vai falar. E se tu voltares a fazê-lo, eu é que vou dizer ao irmão que tu tens um problema com ele para vocês os dois se resolverem. Porque eu não quero dar voz e não quero dar lugar à maledicência no meu coração. Amém? Eu não quero mais pecar contra o Senhor. Eu não quero mais